Ora, sejam bem-vindos à minha página queremigrar.com aqui no Facebook. Hoje, como eu tinha prometido ontem, aliás, como nós tínhamos prometido ontem, temos aqui connosco um dos elementos dos Médicos pela Verdade de Portugal, que neste momento estão a ser... estão na berra de todas as maneiras, não é? Nós temos estes médicos com uma coragem enorme, com um objetivo muito preciso de esclarecimento da população, que obviamente, tendo em conta que a narrativa não vai exatamente de encontro com a narrativa oficial, obviamente que todos os cães ladram enquanto esta caravana passa. E é isto que está a acontecer. Doutora Margarida, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia. Bom, obrigada pelo convite. Eu só vou ver se as pessoas já estão, se isto já se está a ver. Obrigado, é uma honra tê-la aqui connosco. Portanto, não tem nada que agradecer. Vamos só ver se, na verdade, isto já está a aparecer aqui no Facebook. Eu acredito que sim, mas eu gosto sempre de confirmar. Vamos lá ver. Sim, senhor, já está a live. Deixem-me só confirmar que vocês estão a ouvir. Entretanto, vão escrevendo nos comentários de que cidade, país e cidade vocês estão a ver, estão a chegar. Como sabem, eu não estou a utilizar o sistema que eu normalmente utilizo, que é o BeLive. Isso permite-me de uma forma mais fácil, ir vendo o que vocês vão escrevendo. Com este sistema a coisa não é tão simples, mas, enfim, é o possível neste momento. Vou só aqui para a página principal. Já estou a ver que estamos a rodar, sem dúvida. E vamos ver também, isto foi Is Live Now. Vamos lá, vou só aqui fazer uma coisinha. Está só a ver, sim, senhor. Bom, do Luxemburgo vem a Faria Miguel, o som está ótimo, e ver também, Torres Vedras, Matosinhos, são aí mais 5 estrelas, diz o Armando Nunes, Maria de Lourdes de Maria, Santarém, Marlene Reis da Bélgica, muito bem, Barreiro, Alice Mendes, Ani Simeão do Montijo, Alpiarça, Penafiel, Rezende Douro, Ana... Epá, é tão rápido que eu não consigo ver tudo. Deixa-me lá ver se eu consigo pôr isto de outra maneira, porque é assim... Está muita gente a entrar, porque sem dúvida que os cidadãos estavam a precisar de vocês, doutora. Isto é... Vocês têm que ter esta consciência. Os cidadãos precisam de vocês. Os cidadãos do mundo, não são só os cidadãos portugueses, mas vocês, sobretudo, para os cidadãos portugueses, estão a ser nitidamente uma bomba de oxigênio. É capaz de ser um termo mais fácil de entender para vocês, médicos. Uma verdadeira bomba de oxigênio. Aveiro, Sandra Rodrigues Pinheiro, Maria da Feira, Santa Maria da Feira, Parede. Olha, da Parede. Eu tenho uma casa no Estoril, portanto, não anda lá longe. Leiria, Ribeiro Nelson, da Suíça, Graça Ferreira, Filipe Pires, penso que, eu penso que isso é da Dinamarca. Puseste umas bandeirinhas, tem a ideia que é da Dinamarca. Apresenta lá aí a minha incapacidade ao nível das bandeirinhas. Das bandeirinhas. Passos, Estoril, Ana Maria Ferreira do Estoril. Rio Tinto, Benedita, Sinfãs, Quarteira. Bom, já chega. Está muita gente neste momento a ver e, portanto, Norte vou a só sul. dar o som, que é para 130 pessoas neste momento, e vão com certeza aumentar. É de manhã, hoje deve estar um dia fabuloso em Portugal. Como é que está o dia, doutora? Está um bocadinho nublado aqui em Lisboa, mas promete calor. Hoje também está não muito, mas calor, sim. Está nublado. Pelo menos amanhã, aqui para onde eu estou, que eu estou aqui na zona do Saldanha, está nublado. Muito bem, sim, senhor. Bom, aqui está também assim um bocadinho nublado, mas por acaso hoje de manhã, quando acordei, estava solinho, estava agradável. Aqui na Bélgica temos uma coisa boa, que é nunca temos essas temperaturas loucas que há em Portugal. Eu sei que vocês chegaram aí aos 38 nesta semana que passou, qualquer coisa nesse género. Eu não consigo aguentar o calor. Eu também gosto mais de frio que de calor, é engraçado. Olha, interessante. Gosto muito de calor. Ora bem, doutora, vamos conhecê-la um bocadinho. A doutora nem sempre teve, enfim, nem sempre foi doutora. Começou pequenina, nasceu pequenino, um bebê. E lembra-se ainda onde é que nasceu? Sim, eu sou nascida e criada em Lisboa. Nasci na Associação dos Empregados de Comércio, no Largo de São Cristóvão, a 30 de janeiro de 1967. Opa, uma jovem! Eu nasci em 63, portanto é uma jovem. Sim.
Pronto, sou a mais velha de 3 filhos, sou a única rapariga. São 2 rapazes e uma rapariga. Deve ter passado um bocadinho as passas do Algarve com os irmãos, não? Ou não? Não, quem mandava, o meu pai sempre dizia que eu ainda era pior que eles, portanto, não, até não. Você... Sim, Sim, senhor. nem por Uma isso. Só tinham uma coisa que era um instinto protetor muito grande, e quando eu comecei a namorar, perseguiam-me, iam atrás de mim, por exemplo, na praia, com os meus namorados na praia, era uma vergonha, porque de repente viam-se assim, meus irmãos são gêmeos, e viam-se assim 2 cabecinhas com panamás atrás das rochas, eles faziam assim, pronto, para depois fazerem uma reportagem ao meu pai, que era um bocadinho autoritário, e pronto, mas enfim, de resto não, estragavam-me um bocado, eles são um bocadinho mais novos que eu e estragavam-me os meus brinquedos e tal, mas eu nunca liguei muito a isso. Muito bem, então 67, quer dizer que em 74 ou 73 foi quando entrou na escola, foi isso? Eu entrei na escola aos 2 anos, porque os meus pais sempre trabalharam e na altura, nessa fase, as minhas avós também trabalhavam. E portanto eu fui para a escola muito cedo. Mas a primária começou A primária comecei aos 6 anos, portanto 6 e 7, 73. 73. Quando foi o 25 de Abril eu tinha 7 anos e quando aconteceu e foi noticiado na rádio, a minha avó estava-me a fazer os totós para eu ir para a escola. Bom. Nunca mais me esqueci, porque em casa dos meus pais ainda hoje é assim, há uma cômoda muito grande e um espelho enorme à entrada da porta, que era onde a minha mãe se maquiava, e eu lembro-me de pôr ali a observar a minha mãe a maquilhar-se. Tem piada porque eu, quando aconteceu o 25 de Abril, o meu pai na altura estava na Cruz Vermelha. Para além de ser um empregado de escritório, ele era professor na Cruz Vermelha. Ele, portanto, assim que a coisa aconteceu, teve que ir embora para apoiar a questão da Revolução. E eu lembro-me desse dia, porque nesse dia eu fiquei em casa, a minha mãe era enfermeira, também foi para o hospital, eu fiquei em casa, mas eu tinha na altura, 63, 74, eu tinha 11 anos exatamente, e portanto fui para a casa de uma vizinha, que era a porteira, que tinha uma filha. Eu nunca mais me esqueço desse dia, porque nesse dia caiu um banco no pé da filha, a filha era mais ou menos da minha idade, tinha mais 2 ou 3 anos, e ela tinha o dedo grande do pé todo inchado, cheio de creme, aquilo é um bocado nojento, ficou-me na cabeça, eu acho que fiquei traumatizado com a coisa, com o 25 de Abril por causa daquilo. Pronto, sim, senhor, 25 de Abril, começou então a sua carreira. Fui para a primeira classe, pronto. Onde é que teve? Lembro-me, sim, eu andei no Externato de São Cristóvão, que era uma pequena escola que ainda hoje existe, em Benfica, privada, porque eu andei sempre em escolas privadas, não era porque a minha família fosse rica. Havia um tio, que a minha mãe foi criada por um tio abastado, uma vez que o meu avô morreu na prisão. E a minha mãe ficou órfã de pai muito cedo. O meu avô era um ativista político e morreu na prisão. A minha mãe ficou órfã de pai muito cedo, e o meu avô Joaquim, que é como se fosse vivo, foi sempre presente na nossa... Tanto que o meu sobrinho mais velho se chama Joaquim. O meu avô Joaquim tinha uma irmã que era muito bem casada. Esse tio foi outro avô, foi quase um... Eu tive assim uns avós paralelos, que foi o segundo marido da minha avó. Eram os meus avós legítimos, um que eu nunca conheci, mas é como se conhecesse. E depois o pai do meu pai. E depois tinha estes 2 avós satórios. O Zé, que era o segundo marido da minha avó, que é uma história de amor muito gira, não interessa agora, e o meu tio Júlio, que era o tio-avô. Pronto, eles eram um casal sem filhos, abastado, e portanto havia algum suporte, porque o meu pai era bancário e a minha mãe era, portanto, era secretária, basicamente. Depois evoluiu um bocadinho na carreira, mas basicamente era secretária. E então... portanto, não havia assim, com 3 filhos e tal, esse tio é que suportava isso. E porquê é que eu fui para colégios privados? Porque os meus pais sempre tiveram a sensação, acho eu, que talvez eu me perdesse. É sério? Porque eu era um bocadinho rebelde e tal, coisa. Rebelde e tal. Era uma miúda um bocadinho, precisava que me travassem um bocadinho, e portanto andei sempre em colégios privados.
E depois fui para o Colégio de Santa Doroteia, que trago no meu coração, e que até hoje nós temos um grupo, que são as miúdas da turma B, que somos amigas até hoje. Portanto, Sério? somos um grupo de mulheres adultas e maduras que nunca nos perdemos de vista, com pequenos avanços e recuos, e aproximámos-nos mais do que nunca. Que idade é que vocês conheceram? Algumas de nós vêm de mais de trás, conheceram-se na infantil. A Célia, por exemplo, minha amiga Célia, nós entramos juntas para a infantil. Infantil. Portanto, eu conheço-a desde os 2 anos e meio de idade. Cuscafã, eu não conheço ninguém, não tenho ninguém na minha relação, ninguém. E depois o grupo em si, claro que depois a gente, quando as Doroteias agora têm até o 12º ano, mas na altura, na minha geração, não. Tinham até ao 9º. Eu depois fui fazer o 10º, 11º, 12º para o Liceu Camões, que adorei. Foi uma realidade completamente diferente da que eu estava habituada, porque era um excelente liceu e era um liceu de referência de Lisboa. Eu sempre fui boa aluna e porque também morava lá uma tia que dava a morada e que também havia de certa maneira, algum controle, porque era preciso. Mas eu depois fui sempre boa aluna, eu gostava de estudar, foi a minha sorte. Porque eu estava a dizer que o Liceu Camões fica ali ao cimo da rua da Avenida de Lolé, não é? É, exatamente. Exatamente, é isso. Estava a pensar... Sim, fica na Praça José Fontana. É isso, ok, sim senhor. Ao pé do Mercado 1º de Janeiro. Esteve aí a lecionar, penso eu, aliás, grandes políticos da nossa praça atualmente. Sim. Um deles, o Garcia Pereira, tenho ideia que esteve aí. Sim, há muita gente que andou no Liceu Camões. O Liceu Camões é assim um liceu icónico e eu moro relativamente perto agora. Eu quis o destino que eu viesse aqui parar às proximidades e gosto imenso, quando vou passear o meu cão, levá-lo ali naquele jardim. Tenho memórias muito felizes. Eu fui feliz naqueles 3 anos no Liceu Camões, muito feliz. Por acaso fui. Tem alguma história que nos queira contar dessa altura? Ai, sei lá. Agora assim de repente... tenho uma giríssima. Vem ela. Então era assim, nós tínhamos um grupo que havia uma festa todos os anos no Camões e nós tínhamos um grupo que começámos a fazer isso por graça, fazíamos peças de teatro, mas sem texto. O que é que nós fazíamos? Íamos buscar a história, foi o Romeu e Julieta, fomos buscar alguma história, foi o Capuchinho Vermelho, só que as personagens, fazíamos só expressão corporal e a nossa fala, havia uma música que era atribuída a nós. Portanto, cada vez que nós entrávamos em cena era uma música, sei lá, uma música clássica, uma música de heavy metal, porque nós todos... Diga. Deixa-me adivinhar. Assim era Bad to the Bone. Não, pronto. E então, tínhamos que ensaiar, porque a gente era muito perfeccionistas. Então fomos ensaiar para a casa de uma colega nossa, que era a Nono, e ela tinha um gato. E a dada altura, malta, não é aquela idade, dá-nos umas fomes, e ela vai buscar uns patês e umas bolachas. E ela tinha uma tia que era jovem, que era muito próxima de nós. E então a tia chega à casa de trabalho, presumo eu, já não me lembro, e olha para... Porque o que vocês estão a fazer? Estávamos a comer os patês do gato com bolachas, mas a gente passava, não nos apercebemos. Mas devo dizer que era muito bom. Eu já comi, acho que numa situação de emergência não me importa nada de comer comida de gato. Porque é bom. É uma dica. Eu espero que não aconteça. Aquilo é muito bom. Pode acontecer. É feito... Exatamente, nunca se sabe o futuro. É feito com muito carinho para os bichos, portanto é bom, é de qualidade, não é uma porcaria qualquer. Mas pronto, foi isto. Há uns anos atrás descobriu-se, se houver em França, que muitos imigrantes portugueses andavam a comer exatamente ração para animais, ração para cães, aquelas latinhas. Sim, no Bidonville, etc. Sim, as pessoas passaram muito. Mas pronto, essa é uma história engraçada. Tenho várias, mas agora assim de repente lembrei-me dessa, das latinhas de gato. Doutora Margarida, portanto, tirei o 9º ano, 10º e 11º, aliás, aí no Liceu Camões foi 10º, 11º e 12º. 12º. E vou-lhe fazer uma pergunta um pouco mais privada, mas aqui ninguém nos está a ouvir.
Portanto, lembra-se qual foi a média com que acabou o seu 12º ano? Lembro. 18,7. Fabuloso. Nessa altura, quanto é que era necessário para entrar em medicina? 17,3. Foi ali mesmo, é loucura. Eu não percebo como é que vocês conseguem ter esta média. Eu tive aqui uma médica que foi a Ana Eu Oliveira. era marrona. Houve uma altura, eu vou explicar. Eu sempre gostei de estudar. Sempre. Porque eu era uma criança com alguma dificuldade de relacionamento social. Eu fui perdendo isso ao longo da vida, perdi isso, até fui vítima de bullying, perdi isso ao longo do tempo e paulatinamente nas Doroteias, porque o tipo de educação que lá se faz, eu se tivesse tido filhos, era lá que eu os punha. É um excelente colégio, são excelentes educadoras, não indoctrinam ninguém. Nessa altura. E já nessa altura. Eu aprendi a socializar, porque há agora recursos com psicólogos e tal, que na altura não existiam. Isso não existia, não estava na moda, não se falava. Eu aprendi a socializar em parte nas Doroteias, porque aos poucos, porque eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa um bocadinho com alguma dificuldade. Eu estou aqui a falar e as pessoas não me conhecem, mas eu estou nervosa e estou cheia de medo e tenho às vezes alguma dificuldade quando vou a uma festa ou quando vou a algum de me entrosar, às vezes fico assim a um canto. Eu lembro-me este ano, na passagem de ano, que houve alguém que disse: mas quem é esta senhora que aqui está? Que eu estava a ouvir tudo, mas não, e estava bem, estava fixe, mas como não conhecia a maior parte das pessoas, estava com dificuldade eu sou assim. Em mingle. Não é uma pessoa que faz mingle. Não sou um bocado reservada e eu acho que decorreu um bocadinho disso e sou curiosa. E depois o meu tio Júlio era um homem culto, mundano, e cada vez que eu passava uma temporada em casa dele, ele punha-me a ler livros e coisas assim, algumas um bocado desadequadas para a minha idade. Eu li Victor Hugo em casa dele e aquilo era uma seca. Depois voltei a ler e já gostei imenso, porque as coisas eram desproporcionadas à minha idade. Mas isso depois aguçava-me a curiosidade. E foi ele que me incutiu o gosto pelas viagens. Foi uma pessoa importante na minha vida e uma referência. E então eu gostava de estudar e portanto não me gostava. Não gostava, era fácil, era uma coisa apelativa. Era fácil. E como eu gostava de sair como toda a gente, eu sou uma pessoa normal, não é? Mas, e gostava de namorar e gostava dessas coisas todas, mas não era, eu ainda hoje gosto muito mais de estar em casa sozinha a ler ou a escrever, sou assim um bocadinho introspectiva, pronto. Doutora, Isso também me ajudou. Deixa-me fazer uma pergunta. Está à vontade, ouça, aqui somos todos amigos, só responda ao que quer, descontrai-se. Vou fazer uma pergunta. Ainda se lembra do seu primeiro beijo? Lembro. Como é que não foi? Gostei. Como é que foi? Não gostei, achei estranhíssimo. Lembra-se que idade tinha na altura? Ai, deixa-me pensar, que idade é que eu tinha? Aí uns 15 talvez. 15 aninhos teve o seu primeiro beijo. Tive, e não gostei nada, porque foi assim um bocado forçado. Era assim um admirador que eu tinha e depois... e aquilo fazia-me um bocado de confusão, aquela perseguição. Eu sou muito independente e então aquilo fazia-me um bocado de confusão. Pronto, era assim um amargo, doce, dava-me graça, fazia-me bem ao ego, mas depois... Eu também acho que não estava apaixonada por ele, não é? Okay. Por isso que talvez não tenha gostado, não sei. Pronto, sim senhor. Bom, essa parte já é mais... Não quero falar disso. Termina aqui, não lhe vou fazer mais perguntas nessa área. Entra então na Universidade de Lisboa, Universidade de Medicina de Lisboa? Não, entrei na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, o Campo Santana, a famosa escola médica do Vasquinho da Anatomia. O Vasquinho da Anatomia, muito bem. Sim, foi meu colega de faculdade, noutros tempos. Muito bem, sim, senhora. Então, como é que foi? Como é que correu esses anos na altura, Detestei os anos básicos, porque a teoria a gente não vê doentes, não é? E portanto quem vai para a medicina porque quer ver doentes, os anos básicos são um bocadinho penosos. Tive os 3 primeiros anos um bocadinho atribulados porque aconteceram-me 2 coisas. Fui atropelada
e tive ali um percalço e depois a seguir tive uma hepatite e também tive outro percalço e depois fiz uma apendicite mesmo nas vésperas dos exames e a gente do terceiro para o quarto não podíamos passar com cadeiras em atraso, mas eu passei, pronto, porque eu consegui fazer tudo, porque também graças a Deus havia sempre, por causa dessa prerrogativa, havia sempre uma época extra. E ainda mais, eu tive o privilégio de estar num curso em que tinha um colega muito querido, que era filho do professor Machado Caetano, e que é um colega que eu gosto muito, o João Pedro. Machado Caetano ou Marcelo Caetano? Machado, professor Machado Caetano, imunologia. O filho dele é meu colega de curso e adoeceu também. E, portanto, nós criámos ali um núcleo de gente que estava com alguns problemas, tipo, houve pessoas que pariram, porque havia pessoas mais velhas que nós, não é? E, portanto, juntámos e conseguimos fazer uma época especial e conseguimos... Isso acontecia na nossa faculdade e julgo que ainda acontecerá, que é na transição do terceiro para o quarto ano, uma época extra, para quem tem um rabo, uma cadeira atrasada, para não ficar retido um ano por uma cadeira, e depois no sexto ano volta a acontecer o mesmo, para a pessoa não ficar sem terminar a licenciatura por uma cadeira, faz sempre uma época especial para que a pessoa possa terminar, não é? Uma coisa é uma pessoa com muitas cadeiras atrasadas, outra pessoa é uma pessoa com uma cadeira, um rabinho de palha, que pode completamente resolver isso na coisa. E pronto. Só uma coisa, doutora. Eu queria propor a que todos que estão neste momento aqui a ver esta conversa entre dois amigos, que façam a partilha aí nos vossos morais e nos grupos que vocês conhecem, porque agora conhecemos a doutora Margarida, mas a partir deste momento iremos passar à parte que eu penso que é importante que todas as pessoas do vosso conhecimento, da vossa relação ouçam. Vamos passar daqui a mais meia dúzia de minutos à parte de o que está a fazer a doutora o que é que está a ver na sociedade neste momento com a crise que estamos a passar e a razão pela qual se associou, porque é que se associou, o que é que está a fazer em termos de ação associada a este grupo e por aí fora. Portanto, vamos falar dos médicos pela verdade muito brevemente. Portanto, façam a partilha do vídeo, mostrem isto aos vossos amigos, que é para eles se juntarem a nós e entenderem por que razão é que estamos muito bem defendidos com os médicos pela verdade que nós neste momento temos no grupo. Mas continuando, doutora Margarida. Depois licenciei-me em 91, eu sou da classe 85-91. Depois fui para os hospitais civis, fiz o internato geral, que eram 2 anos na altura. Depois fiz a admissão à especialidade e entrei em anestesiologia. Acabei de alterar, só uma coisa, acabei de alterar o seu nome para a doutora Maria Margarida Oliveira, que estava aí PAD de Margarida, e o meu também estava como Dream Percentage, portanto estive a alterar os nossos 2 nomes. Mas pode continuar, força. Pronto, e depois fiz hospitais civis, o internato geral, que eram 2 anos, perdão, e depois entrei para a anestesia. E aí é que eu tive um caminho mais tortuoso, porque nós quando entramos para a especialidade temos um chamado orientador de formação, e eu não vou referir nomes, mas tive uma pessoa que era uma pessoa desequilibrada e que me fez a vida no inferno. E eu, a meio da especialidade, mesmo no limite de poder mudar de hospital, fui repetir o exame e podia ter mudado de especialidade, mas não, porque eu sou obstinada. E então voltei a escolher anestesia e voltei para o primeiro ano. Não percebi, voltou para o primeiro... É assim, pois, porque eu fiz o exame outra vez, voltei para o primeiro ano. Mas porquê? Não me dava, porque a minha diretora de serviço, na altura, e a minha orientadora de formação não me davam transferência. Foi uma coisa muito feia. Pronto, há pessoas más em todo lado, enfim, não interessa. Mas não fui só eu. Com aquela dupla, fomos 3 pessoas a quem isso aconteceu em anos desfasados. Portanto, quando eu soube isso, fiquei mais tranquila. Então, se calhar tinha sido uma boa ideia fazer uma queixa na ordem, talvez, não sei. Não. Eu tinha que seguir o meu caminho. Às vezes a pessoa perde tempo com isso e depois fica atracada ao passado. O passado é passado, para a frente é o caminho. Não, digo na altura, agora não, obviamente. Não, eu era uma migalha, quem é que ia ligar? Não, ninguém me ia ligar nenhuma, não. Eu era o último macaco da cadeia alimentar, ninguém ia levar-me a sério, não, nem pensar nisso. Segui o meu caminho, fiz aquilo que tinha que fazer e fui
E pronto, depois terminei a especialidade. Acabei por não me atrasar tanto como isso, porque o meu diretor, por onde eu fui, que foi o Hospital Garcia Dorta, reconheceu que era uma estupidez, eu já estando no fim do 3º ano, agora voltar para o primeiro, e portanto eu tinha tido a esperteza de não cancelar os estágios. Eu ia cancelando os estágios aos bocadinhos e portanto 6 meses depois voltei a retomar os meus estágios e depois pronto, acabei por me atrasar pouco tempo e terminei a especialidade. Bem, com boa nota, e foi ótimo. Aquele exame foi uma coisa... Lembra-se da nota? Ai, não quero dar aqui a dizer a nota. Porquê? As pessoas vão achar que eu sou uma coisa... Eu é que estou a fazer pergunta. Eu é que estou a Tive fazer... 19,8. Porra! Apesar, eu tenho 1,63 m. É como... Ah, não, tenho um bocadinho mais. Quando fui fazer o exame da especialidade, pesava 43 quilos. Ui! Era... Imagine, eu não sei como é que eu me aguentava em pé. Mas pronto, porque eu quando estou ansiosa não como e portanto... Não como. Alguém tem que me lembrar de comer. Pronto. E portanto só estava focada no currículo e estava só focada no exame e pronto, até esta noite eu quase não dormi. Não mudei. Já estou mais madura, já tenho outra tranquilidade, que é verdade que a idade traz essa tranquilidade, mas de facto a essência a minha essência continua. Pronto. E nada, e depois continuei no Garcia Dorta por muitos bons anos, tenho muitas saudades, fiz amigos, muitos, ganhei muita experiência, diga. Não quero enviar aqui uma mensagem para os seus amigos do Garcia Duarte? Eles já sabem o que é que eu penso deles. Eu tenho tantas saudades de algumas pessoas, de algumas enfermeiras, de alguns colegas meus. Eles sabem, eu não vou estar, tenho tantas saudades, eles sabem isso, eles sabem que eu os trago no coração. Porque a gente somos amigos no Facebook e acabamos por ir partilhando emoções. Porque eu não tinha Facebook. Era uma coisa que me causava um bocadinho de comichão. E na sequência de uma das minhas amigas, das miúdas da turma B, ter falecido de uma forma terrível aos 50 anos, nós agregámos-nos. E eu, quando descobri, eu venho a saber que ela faleceu porque me ligaram, mas quem me ligou tinha sabido que ela tinha falecido pelo Facebook. Eu percebi que o Facebook se calhar teria alguma vantagem em agregar pessoas, e foi tão reconfortante, não imagina, quando eu entrei para o Facebook, as pessoas que me apareceram, havia pessoas que diziam, como é que estas pessoas ainda se lembram de mim? Foi assim muito bom, foi mesmo muito bom. A pessoa saber que afinal não a esqueceram, que foi bom, porque eu saí do Garcia Dorta porque eu estava um bocado doente e porque tive alguns desencantos com a forma como eu sou uma sonhadora. E esse desencanto enxertado numa certa falta de saúde na altura que eu passei, perdi forças e como eu tinha a minha privada saí, pronto, e por isso é que eu saí do Serviço Nacional de Saúde, se bem que tenho essa militância ficou-me, porque parecendo que não, eu tive quase 25 anos no Serviço Nacional de Saúde, portanto não foram... Bastante tempo, ainda assim, é? Foi bastante tempo. Portanto, não, 22. Mas pronto, não interessa. Onde em Lisboa? Diga? O seu escritório, não, a sua... Eu já trabalhei em muitos sítios e às vezes ainda vou a alguns sítios pontualmente para tapar algum buraco, para substituir algum colega, mas assim o meu núcleo de trabalho, onde eu trabalho mais, é onde eu nasci, veja lá as voltas que o mundo dá. Onde anestesio e tenho uma consulta de dor crónica, particularmente dedicada à dor crónica benigna. Consulta de dor crónica. Diagnóstica e terapêutica. Muito bem. Por acaso, sobretudo os mais idosos ou os velhos, são pessoas que estão muito maltratadas nesse campo. Exato, a minha mãe é uma delas. Se calhar um dia destes a minha mãe vai visitá-la. Agora durante o tempo... será muito bem. Agora isto está tudo um bocadinho contingente e a meio gás ainda. Mas sim. Onde é que dá essas consultas? Na Associação dos Empregados de Comércio, lá de São Cristóvão. Sim, senhor, não sei se tem número. Não interessa, é o suficiente. Pronto. Vamos começar e depois anestesio, não é? Anestesio para várias especialidades, mas e anestesio
para exames complementares de diagnóstico, nomeadamente em ressonância magnética, com maior preponderância. Há muitos anos, já tenho muitos números, qualquer dia se calhar tenho que publicar, porque realmente já estou quase nas 5.000 crianças, maioritariamente crianças anestesiadas para ressonância, se calhar está na hora de fazer qualquer coisa. A ver se me motiva isso. Agora, num bocado, isto tudo é overwhelming e ando um bocado assoberbada com tudo o que está a passar. Não tenho muita cabeça, mas um dia, quando tudo estiver mais calmo, provavelmente será a minha próxima empresa. Muito bem. Vamos começar a entrar então, se não se importa, na crise. Vamos. Quer dizer alguma coisa da sua vida? Já vi que não. Bom, Não então, tenho nada. Vamos em frente. Sim, senhor, vamos seguir. Ora, em março começou esta... Eu não sei já como é que lhe é de chamar, vamos chamar crise. Começou esta crise, porque é sem dúvida uma crise, quer seja viral, quer seja uma crise política. Independentemente da parte política, começou uma crise enorme, como nós estamos neste momento a viver. Como é que viveu ou vivenciou essa crise nos primeiros 2 meses? Portanto, março e abril até junho, mais junho, 4 meses. Nestes 4 meses, como é que vivenciou essa crise? O que é que viu? O que é que eu vi? Primeiro eu ao princípio estava tranquila. Eu sou uma pessoa tranquila e estava tranquila. Depois, o medo é inevitável, eu senti medo. O medo do desconhecido, senti. Mas, rapidamente, por causa desta minha mania de ir à procura, comecei a perceber que se calhar esse medo do vírus, concretamente, seria infundo. Houve um medo que prevaleceu. Que era uma coisa que eu nunca parei de trabalhar, e eu saía à rua e eu amo de coração a minha cidade. E até andava zangada com o boom turístico e com o que eles estavam a fazer à minha cidade. Porque eu sou muito muito ciosa das minhas coisas, das coisas que eu gosto. E a cidade é como se fosse uma pessoa. E eu saía e tinha a sensação, eu olhava para a cidade vazia e a cidade estava sozinha. Era uma sensação que toda a gente tinha abandonado a cidade. Essa sensação causava-me uma angústia brutal. Depois comecei a pensar se realmente isto fosse uma coisa muito má e uma epidemia altamente letal, como é que eu ia fazer? Comecei a planear a minha vida, com o que é que eu ia fazer. Portanto, isto foi aquela fase inicial da pessoa. Ia trabalhar, tomava as precauções, nós no local de trabalho falávamos sobre as coisas, todos um bocadinho no mesmo pace. Mas depois, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a fazer as contas, comecei a ir ao site da DGS, comecei a fazer contas e gráficos, eu própria. E partilhava isso com alguns amigos mais próximos. Não partilhava nada com ninguém, partilhava isso com alguns amigos mais próximos. E à medida que a pessoa vai fazendo isso, até há um desses meus amigos mais próximos, que foi meu professor na faculdade, e que somos amigos até hoje, porque eu depois também dei aulas na faculdade, fui convidada por ele e durante uns anos, até 2014, lecionei no ensino superior. Falávamos os dois dos números, porque ele é um médico da velha guarda, reformado, e aquilo não fazia sentido, e nós discutíamos muito isso. Até falávamos imenso ao telefone os dois, e o que é que tu achas da pneumonia? Bom, uma coisa é certa, houve de facto uma epidemia, não há dúvida, quando estão 300 pessoas internadas numa unidade, ventiladas, com um quadro clínico de pneumonia parecido ou idêntico ou sobreponível, há qualquer coisa que não é normal. Ninguém discute isso. O que começa a ser desproporcional é a forma. Para já havia uma coisa que me enervava imenso, que era a maneira como as coisas eram veiculadas, os números. E depois a desproporcionalidade entre aquilo que se passava e que era dito e que se via
e aquilo que eu sabia que estava a acontecer, porque eu tenho amigas em Espanha, tenho conhecimentos em Itália, tenho inclusive um médico, meu amigo italiano, e portanto as coisas não dizia a bota que a perdigota, literalmente. E no fundo, se eu fizesse a extrapolação para o que se passava aqui, era exatamente a mesma coisa. Mas o que é que não batia a bota com o perdigota? O alarmismo, não é? E o tipo de... a forma como... Eu já vivi outras pandemias, não é? E eu fiz cuidados intensivos, e quando foi o SARS, eu estava nos cuidados intensivos. O SARS que é... A pneumonia a SARS, a primeira. Foi na altura, durante a minha... ainda já era especialista, mas foi nessa fase. E eu trabalhava na unidade, fazia bancos na unidade. Portanto, a pessoa sabe que há coisas que não fazem sentido. É sim verdade que existe uma pneumonia, é sim que a pneumonia é grave, infelizmente mata pessoas, mas não mata toda a gente. Não é? E assim que eu tive este insight, tive a esperança que esse insight chegasse também a quem nos gere. E o que me começou a revoltar foi a consciência de que foi começando a haver, eu já nem estou a falar da comunicação social porque isso é deplorável, mas não é de agora, não é? A qualidade do jornalismo que eu ainda vi e assisti com alguns jornalistas icónicos do nosso país, desapareceu, não é? A Diana, como é que ela se chamava? Diana Aguiar? Não, lembro agora o nome dela. O Rui Furtado, o Carlos Fino, esses todos desapareceram. Foram todos absolutamente silenciados. Essa qualidade de jornalismo desapareceu, de jornalismo de investigação com qualidade. A pessoa percebe-se disso. Portanto, eu deixei de ver televisão há muito tempo, não é de agora. Eu vejo televisão para ver séries e para ver filmes e essas coisas. Não vejo televisão para ver notícias porque fico angustiada com a má qualidade. Do tipo que noticiarem-se coisas da vida privada das pessoas, o crime, o ábato, o B, o C, o D, coisas vazias de conteúdo. Pronto, não interessa. Já não é de agora. E, portanto, isso agora exacerbou-se. Portanto, essa parte, de alguma maneira, não me surpreende. E o impacto que isso teve nas pessoas, de outra forma, também não me surpreende. Porque, infelizmente, houve um processo de... Eu peço desculpa às pessoas, mas eu não encontro outra palavra, de estupidificação paulatina da sociedade. Totalmente de acordo. Absoluta. E as pessoas nem se apercebem. Nunca houve tanta informação, nunca houve tanta gente licenciada e nunca houve tanta estupidez. E incultura. As pessoas estão cada vez mais metidas numa concha. Pouco cultas, pouco diferenciadas, pouco curiosas. Cingem-se à sua especialidade, não vão em busca de mais nada. A vida é uma busca constante e isso foi coartado pela forma como tudo foi orquestrado. Até mesmo aquelas pessoas que têm muito seguimento na internet, as Kardashian, isso é tudo frívolo, vazio de conteúdo, e isso é que vende, E eu vejo malta nova com imensa massa crítica, toda completamente rendida a isso. Isso já existia e foi o terreno perfeito para depois se enxertar o que se assistiu. Aquilo que me pareceu grave e começou a levar-me a intervir, primeiro, principalmente na minha esfera familiar e de amigos e de colegas, de pessoas com quem trabalho, colegas e não só, foi a instrumentalização da ciência que se assistiu e que é flagrante, e que essa instrumentalização da ciência não é mais nada, é a única razão exclusiva para aquilo a que se assiste da contradição sistemática. Vamos lá ver uma coisa. Existem alguns critérios ou algumas condições. Em ciência não há dogmas, mas vamos lá. Existem alguns princípios básicos da ciência. Uma coisa que eu aprendi quando comecei a interessar-me por isto, quando percebi que embora gostasse muito de escrever e gostasse muito de ler, não era letras a minha praia, era ciência a minha praia. Algures em qualquer lado, eu li uma vez isto, num livro. Os princípios sine qua non da ciência são o pluralismo, a transparência, a dúvida sistemática, o direito ao contraditório e a ausência de conflitos de interesses.
Isto é fundamental para se fazer qualquer paper, para se comunicar em ciência, para se investigar. Havendo dúvida, não pode, enquanto as coisas não estão provadas, pode sim voltar-se atrás, pode ser sim, aqui como aconteceu agora com a vacina. Eles gajos são cientistas, eles disseram, não pá, tivemos um efeito, por isso é que as vacinas demoram eternidades a serem produzidas. Porque sempre que acontece uma coisa que não pode acontecer, volta-se à estaca zero. Em ciência é assim, reconhece-se o erro, volta-se à estaca zero. E quando nós assistimos à doutora Graça Freitas, no início da pandemia, a falar das máscaras, ela fala como médica e diz tudo certo. Quando assistimos a outras pessoas que vieram a lume falar no início da pandemia, falaram tudo certo. E de repente começamos a assistir em 6 meses a que essas pessoas começam a falar tudo diferente. E eu posso admitir, falem tudo diferente, mas então expliquem-me porque é que chegaram à conclusão da diferença. Não é os especialistas sem cara, como se fossem um oráculo grego, não é? Os especialistas sem cara e sem rosto e sem nome, que justificam a mudança de atitude. Tem que haver um método, tem que haver um critério. E isso tem que ser explicado às pessoas. E isso nunca foi explicado às pessoas. Porque não existe. Ou se existe, há uma razão pela qual não é revelada e isso é grave. Aliás, eu se calhar ponho-lhe aqui uma pergunta, e isto sempre me fez confusão. Vamos lá ver, os epidemiologistas, os virologistas, ou seja, todos estes técnicos, cientistas, que têm anos de experiência na área da infecciologia, na área das infecções virais e bacteriais e o que quiserem chamar-lhe, é aceitável pensar-se que eles não sabiam, que andavam a estudar ao longo deste tempo, andavam a estudar, é razoável eles dizerem, bom, nós fomos aprendendo ao longo do tempo, como se este vírus fosse um vírus extraterreno, ou não fosse um vírus que já pertencesse a uma família. Isto sempre me fez confusão. E faz sentido eles dizerem que andaram a estudar e que se foram adaptando ao longo dos meses com a realidade que eles viam? Faz sentido isto? Pode fazer sentido num determinado período de tempo. É tal coisa. Eu também senti medo, porque a pessoa pensei, bolas, o que é isto? Não é? Mas depois, e por isso é que depois começam a haver vozes dissonantes, há aqueles que são honestos e que dizem, não, isto é grave, não é uma coisa para se brincar, há coisas a fazer, mas não é fazer aquilo que nunca se fez por razão nenhuma. Porque nem para o ébola se fez isto. Isolar pessoas saudáveis. Deixar cidades sozinhas. Esvaziar o mundo. Isto nunca se fez. E não tem fundamento. E é aí que eu acho. Eu posso compreender, porque eu também senti isso, essa hesitação. A partir do momento em que se compreende pelos números, os números dizem tudo. Quando as pessoas dizem, não se pode... É assim, não vamos comparar uma doença infecciosa com as doenças cardiovasculares ou os AVCs, mas vamos comparar a tuberculose. Números da OMS, não são meus. A tuberculose em 2018 atacou 11 milhões de pessoas e matou 1.500.000. E não se fala disso, e ninguém ficou em casa, e não... Percebe o que é que eu quero dizer? Porque as coisas... Há que relativizar as coisas. Sim, mata, sim. E quando um vírus, todos os virologistas sabem isso, é de novo, é epidémico, faz estes estragos. E depois das duas, uma, ou mata que se farta e desaparece, que é o que acontece com o ébola, portanto anda por ciclos, ou é um gajo esperto como este e quer ficar a viver connosco. Portanto, vai matando primeiro os muito vulneráveis, e esses são os primeiros que caem, que nem tordos, e por isso morrem, como morrem, que este ano a gente teve uma gripe muito ligeira, e portanto essas pessoas sobreviveram àqueles primeiros meses entre novembro e março, e vão sucumbir a este novo coronavírus, porque elas iriam sucumbir, porque já estavam por fios,
São sempre aquelas pessoas que acabam por sucumbir quando chegam a epidemia de vírus respiratório sazonal. Infelizmente é assim. Eu costumo sempre dizer, os doentes morrem, há sempre mais mortes. Se as pessoas começarem a olhar, até mesmo para a sua história familiar, e se começarem a pensar, quando é que morreu a avó? E morrem sempre nas transições sazonais. Dos outonos para os invernos e das primaveras para os verões. Sempre. Tem a ver com as mudanças térmicas, tem a ver com as características atmosféricas que favorecem a descompensação, que favorecem o surgimento de infecções sazonais, pronto, as infecções normais da algibeira, das gripes e das constipações que em pessoas frágeis matam. Não é? Toda a gente tem a história de alguém conhecido que faz uma fratura do colo do fémur, é internada, safa-se à fratura e a seguir morre de pneumonia, porque tem 80 anos e porque ficou acamada e faz uma pneumonia de estase. Portanto, porque as pessoas já não têm a mesma capacidade de adaptação, já não têm a mesma capacidade de resposta, é tudo mais ao ralantim, é tudo mais demorado e, portanto, infelizmente sucumbem. Agora, o que acontece, isso acontece. E sim, se o vírus chegou de novo, matou muito mais gente. E depois a seguir o que é que ele vai fazer? Vai infectar os outros, os da segunda linha. E foi isso que se assistiu até na clínica, até nos internamentos dos cuidados intensivos. Começou-se a ver pessoas da nossa geração com patologia associada, obesos, hipertensos, diabéticos, quase todos, internados com pneumonia Covid. Porque tinham o terreno fértil para isso. As razões fisiopatológicas são múltiplas, não vamos agora aqui estar a falar de imunologia nem de fisiopatologia. São múltiplas, mas é um facto. Agora esses, uns sucumbiram, outros recuperaram. Sobram os jovens. O vírus vai fazer a infecção, segue o seu curso. E nos jovens não acontece nada. E o que está a acontecer é, eu vejo gente jovem, cheia de medo, quando um jovem tem que se sentir imortal. A sensação de imortalidade faz parte da juventude. A inconsciência faz parte da infância. Estamos a tornar jovens com medo da morte e estamos a tornar crianças conscientes da sua fragilidade. Isto é perverso. Eu não sou psicóloga, mas isto é perverso. Se me tivessem feito isto, porque eu que tenho 53 anos e que já me confronto pela esperança média de vida do bicho homem que eu sou, eu já me confronto com a minha finitude, coisa com a qual eu não pensava há uns anos atrás, eu nem sequer pensava sobre isso. Eu agora, quando projeto alguma coisa, projeto em pensar no meu fim. E isso é doloroso. Não digam que não é, porque é. Então está-se a pôr isso a uma criança? Está-se a incutir isso a um jovem? Que repercussões é que isso vai ter na sociedade futura? Nunca ninguém pensou nisto. E depois impuseram-se regras completamente agressivas, ansiogénicas e muito mal explicadas. E confundiram-se dois termos ou dois princípios fundamentais, na minha opinião. Um é educar para a saúde, não é incutir nas pessoas um moralismo culpabilizante. Isso não é educação, isso é maldade. Moralismo culpabilizante, explique, por favor. Sim, ou uma culpabilização moralista, sei lá, qualquer coisa assim. Tantas pessoas agora acham, não é, quando vem alguém com um comportamento teoricamente fora da caixa, porque estão cheias de medo, acham-se na autoridade de julgar ou de fazer juízos de valor acerca do outro. Isto cria uma tensão e uma fragmentação social com consequências nefastas a médio e curto e longo prazo. E depois as crianças e os jovens veem os adultos que são o seu exemplo a ser assim. Que sociedade é que nós estamos a criar no futuro? E nós vamos ser velhos e vão ser essas crianças e esses jovens que vão cuidar de nós. Sem qualquer tipo de compaixão. Sem qualquer tipo de tolerância. Sem qualquer capacidade de raciocínio, porque é que aquela pessoa está a agir daquela maneira.
Uma pessoa pode estar sem máscara porque não pode ter máscara. Pode ser por teimosia, mas pode ser porque não pode. Isso já não é equacionado. E isto é gravíssimo. O que se está a fazer à sociedade, está a fazer uma grande maldade. E por isso eu achei que estava na hora de sair da minha zona de interferência, dos meus amigos do Facebook, quer dizer, primeiro dos meus amigos de casa e dos meus amigos próximos. Depois arrisquei a publicar 2 ou 3 coisas no Facebook mais eticamente irrepreensíveis e mesmo assim levei na cabeça, porque as pessoas nem conseguem raciocinar. Portanto, as pessoas confundem isto, não é? E confundem informação com... Como é que eu hei de dizer isto? Está-me a faltar o termo. Com autoridade. Não, há uma confusão entre o esclarecer e o submeter. E, portanto, estas duas coisas, os 4 princípios, aqueles princípios da ciência que foram subvertidos ou completamente anulados, esquecidos, em que a ciência que dá a cara se deixa instrumentalizar, em que a ciência que é valorizada se deixa instrumentalizar, as razões não interessam aqui, e que porque se deixa instrumentalizar é aquilo que é usado por quem, pela forma como a informação está a passar, precisamente para submeter as pessoas e para as infantilizar a um nível que eu há uns meses não imaginava ser possível. Existe uma infantilização da sociedade, as pessoas deixaram de pensar. E, portanto, existem os negacionistas e ninguém está a negar nada. Eu vi doentes. Eu anestesiei doentes com Covid. Portanto, eu não estou a negar nada. O que eu estou a dizer é que aquilo que se passa a nível hospitalar não é extrapolável para a sociedade. E aqui vamos, por exemplo, para aquela polémica extraordinária das máscaras. Como eu já disse aqui, a doutora Graça Freitas disse tudo certo do princípio e passou a dizer tudo errado no fim. Porque aquela senhora não tem perfil para ser política. E aquilo que está a acontecer, aquilo que devia acontecer no nosso país e nos outros todos, era aquilo que acontece na Suécia, que é, por decreto constitucional, as autoridades de saúde, a política não tem nada que se meter nisso. E se isso assim fosse, se calhar já existia um plano europeu e nós não assistíamos a esta fantochada do corta corredor aéreo, abre corredor aéreo, fecha corredor aéreo, fazes quarentena, se vais para aqui, se fazes quarentena para ali, levas a... Tinha que haver um plano. E se isto estivesse na mão dos cientistas, e se eles sentissem que não tinham pressão política e que não eram instrumentalizados, se os cargos de regulação científica fossem eleitos pelos pares e não por decreto político, isto não estava assim, mas seguramente. Porque, infelizmente, o homem é um ser fraco e corruptível. Infelizmente é. E eu não estou a cuspir para o ar porque a gente não sabe o dia da manhã. Porque ir no melhor pano cai a nódoa. Mas é o que é. E por isso, nós estamos a assistir ao que estamos a assistir. E a história das máscaras é flagrante. Flagrante. Eu já nem vou falar de outras coisas. Mas a das máscaras, então, é flagrante. As mudanças de discurso de 3 pessoas mediáticas, um médico, um cientista e a senhora doutora Graça Freitas, são emblemáticas disto. E eu gostava de deixar aqui uma mensagem a esse respeito. Vamos lá falar das máscaras. Quando a gente vai passear no campo, vai vestido como um apicultor, porque podemos ser picados por uma abelha. Não vamos. É o apicultor que vai mexer nas colmeias que se põe todo artilhado. É exatamente a mesma coisa que se passa com as máscaras. O que se passa a nível hospitalar não é extrapolável para o que se passa na comunidade. Nem a nível de desinfecção. Porque o ecossistema de micro-organismos, o tipo de procedimentos, as manipulações que lá existem, não são as mesmas que existem aqui. Cá fora a realidade é outra. E nós temos as nossas bactérias amigas que têm que sobreviver para nos ajudar a sobreviver.
e ajudar o nosso sistema imunitário a ser fortificado. E o nosso sistema imunitário é um músculo e, portanto, se não for treinado, definha. E é esse o meu medo em relação ao próximo inverno. As máscaras. Das máscaras de pano eu não me pronuncio, se bem que já existem RCTs, que é só as pessoas procurarem, em que as máscaras de pano aumentam 3 vezes, acho eu, o risco respiratório. Portanto, eu sobre essas nem me pronuncio. Máscaras de pano, sejam elas quais forem, supersónicas, portuguesas, francesas, o que for. São máscaras de pano. As máscaras medicinais, dizendo assim de uma forma geral. Grosso modo, são de 3 tipos. A máscara cirúrgica, as FPP2 e as FPP3. A máscara cirúrgica é usada no campo operatório, nos blocos operatórios ou em procedimentos médicos, diagnósticos, terapêuticos, de colheita de produtos, etc., para não contaminar o campo. Se eu vou fazer uma colheita num campo cirúrgico, uma barriga aberta, se as pessoas estivessem respiradas para cima, o doente tinha uma infecção. E mesmo assim o risco de infecção existe sempre, com toda a esterilidade de um bloco operatório. Portanto, a pessoa, quem trabalha num bloco operatório, está de máscara para não contaminar o meio cirúrgico. Quando eu vou fazer uma colheita, por exemplo, para identificar uma bactéria, tenho uma suspeita, uma meningite, para fazer uma punção lombar, quem vai fazer a punção lombar artilha-se todo como se fosse para operar, porque não pode contaminar aquela amostra. Tem que ser tudo feito na maior esterilidade, para aquela amostra não ser contaminada por uma bactéria da minha respiração. Por exemplo, um vírus ou outra coisa qualquer. Portanto, a máscara cirúrgica serve para impedir que os perdigotos, a minha saliva, tudo o que possa sair, de emanar da minha orofaringe, que a nossa orofaringe é um sítio infectado por natureza, graças a Deus. Não é? Nós temos uma flora saprófita que nos protege de outras coisas, nomeadamente de fungos. Quando as nossas defesas baixam, às vezes aparecem, estão nas crianças, isso é super frequente, os chamados sapinhos, que é uma infecção por um fungo oportunista. Portanto, nós temos essa flora infeta um campo cirúrgico. Então, a máscara cirúrgica serve para proteger os campos operatórios. Filtra de dentro para fora. As FFP2 e as FFP3 filtram de fora para dentro. Mas há um detalhe. As FFP3 não filtram de dentro para fora. Ou seja, se nós tivermos um doente altamente infectado num bloco operatório, ou usamos uma máscara FFP2 que filtra de fora para dentro e de dentro para fora, ou se usarmos uma FFP3, se não quisermos contaminar o campo operatório com as nossas partículas que saem através do filtro, porque aquele filtro filtra de fora para dentro, mas não de dentro para fora, temos que pôr uma máscara cirúrgica por cima. Ou seja, aquelas pessoas que andam aí na rua com FFP3 a achar que estão muito seguras e são muito civilizadas, saibam que estão a infectar os outros cada vez que falam, cada vez que tossem, cada vez que espirram. Porque não filtra de dentro para fora. E é por isto é que é um erro usar-se material hospitalar diferenciado na comunidade como se isso fosse dar causando a tal falsa ilusão de segurança e a arrogante sensação de civilidade que não pode existir na sociedade. Porque nós, para vingarmos enquanto sociedade, e se a humanidade vingou enquanto sociedade, não foi com base na intolerância, foi com base na união e na fraternidade. E isso perdeu-se. E perdeu-se a liberdade. Porque as pessoas decidiram que iam ter risco zero. Mas eu aí já vou. Agora as máscaras, continuando. Pronto. Agora, vamos lá ver. Ai, o vírus anda pelo ar. Anda pelo ar. Vamos conversar. Sim, transmite-se pelo ar. Eu acho que a transmissão maior do SARS-CoV-2 é via aérea. Sim. Mas há transmissões e transmissões. Quando eu falo ou quando eu espirro, o que sai são gotas de saliva grossas. Não há nebulização. Ou seja, os vírus saem concentrados numa gotícula de saliva. O que acontece é que estas máscaras todas, que são extraordinárias, só filtram, as que filtram, de fora para dentro, só filtram até 300 nanómetros. Os vírus têm entre 80 e 100, 120. Portanto, passam, é como se fosse uma peneira.
Dir-me-ão, mas as gotículas são grandes. Pois são, as gotículas são, mas as gotículas são água. Quando a água se deposita na máscara, o vírus fica lá. E aquela fração de segundo, quando a pessoa mexe na máscara, ou quando a pessoa inspira porque vê uma miúda gira na rua, quando faz assim, aspira o vírus. Não filtra, não serve. Nem nós, a nível hospitalar, estamos seguros, por isso é que nós, quando intubamos doentes infectados, Covid ou não Covid, com infecção respiratória, temos que clampar o tubo. Porque aí, com a agravante de que o doente, além disto, da manipulação da via aérea, há nebulização. E sim, cá fora também há. E por isso é que, por exemplo, em Wuhan ou em Brescia, na Lombardia, a disseminação do vírus foi talvez maior. Primeiro, em Brescia, que era um sítio que estava-se no inverno, portanto a umidade atmosférica relativa aumenta, há mais gotículas de ar no ar e a poluição ajuda. Portanto, se eu tuço ou se eu espirro para o ar, o vírus pode agregar-se a essas partículas de umidade e de poluição. E elas sim podem me transportar mais longe. Mas aqui voltamos ao mesmo, depositam-se na máscara, a água absorve, a poeira fica na máscara, porque é maior que o vírus, mas o vírus aspira. E, portanto, ao ar livre, em ambiente aberto, não faz sentido usar máscara. Então, quando usar máscara? A nível hospitalar, nos procedimentos e em várias áreas, e depende das áreas e dos procedimentos, porque eu trabalho em 3 sítios diferentes. No bloco, visto-me e protejo-me de uma maneira, e mesmo assim é diferente, consoante o tipo de cirurgia e o tipo de doente. Esse é logo o primeiro. Há doentes em que eu me artigo mais e há doentes em que eu me artigo menos. Há procedimentos em que um doente infectado requer um nível de proteção superior a um doente não infectado. A mesma coisa para os cuidados intensivos. Numa consulta eu só estou de máscara, ou não, ou nem sequer tenho nada. Agora estou de máscara no conjuntura em que nós estamos. Máscara cirúrgica. Porque eu já sei que as FFP2 e FFP3 não protegem nada. E se o meu doente está de máscara, para que é que eu vou estar com uma máscara de uma proteção XPTO? Não faz sentido. Isto é como a contracepção. A pessoa tem que escolher que método contraceptivo é que quer. Não vai usar tudo ao mesmo tempo, não vai usar diafragma e preservativo e pílula. Não existe isso. A pessoa escolhe um. E as coisas têm que ser escolhidas com bom senso e adequadas às circunstâncias. Portanto, eu na consulta estou de máscara, quando estou a anestesiar para a ressonância magnética, tenho outro tipo de proteção. Tenho uma máscara maior segurança e às vezes em alguns doentes chega a usar viseira, porque as circunstâncias assim o exigem. Porque eu não tenho doentes ventilados na consulta, mas tenho doentes ventilados na ressonância. Mas todavia na ressonância eu não estou vestida da mesma maneira como estou vestida num bloco operatório. E isto é a nível hospitalar. Na comunidade é igual. Então, quem deve usar máscara? Quem é frágil. Mas eu aos frágeis já lá vou. 2, quem está doente. E isso é talvez uma das lições e uma mais-valia que nós podemos tirar disto tudo. Até não há muito tempo, quando uma pessoa ficava em casa com gripe, alguém lhe dizia que era és fraquinha, então eu até vinha trabalhar com gripe. Não, está com febre, está com tosse, fica em casa. Isso em princípio passa em 2 a 3 dias. Se não passar, se tiver falta de ar, vai ao hospital. Está com uma bruta de uma constipação. A espirrar, com o nariz entupido. Epá, mas não tem febre e até nem se sente mal. Vai trabalhar. De máscara. Mas é usar a máscara como deve de ser. Máscaras descartáveis, deitar a máscara quando sai do transporte público, quando está cá fora a apanhar, porque o vírus gosta de ar. E se vocês forem ler as recomendações da DGS, inclusive do isolamento em casa, uma das coisas que lá está escrito é arejar o quarto. Portanto, a pessoa não pode andar de máscara 24 horas constipada. Olha, eu já passei por isso, eu uso EPIs quase há 30 anos. Não quero saber o que é trabalhar constipada todo o dia de máscara. Já não é a primeira vez que eu fico pior.
Portanto, as pessoas têm que arejar, têm que se arejar. Sai do autocarro, ou do metro, ou do que for, tira a máscara. Se anda sozinho dentro do carro, não usa a máscara. E depois chega ao local de trabalho, então, a não ser que esteja tenha um escritório só para si, com super arejado, mas naqueles sítios que são open space e que tem várias pessoas, essa pessoa que está com uma bruta de uma constipação está de máscara. Esta é uma das indicações para a máscara cirúrgica. E agora vamos falar dos frágeis. Esta é a indicação e a única. Em espaço aberto não faz sentido usar máscara. Em sítios espaçosos e em que é possível manter a distância social, não faz sentido usar máscara. Sim, nos transportes públicos, para quem está doente. Sim, nos transportes públicos ou em sítios confinados, para quem está doente ou para quem é frágil. E agora vamos falar dos frágeis, dos imunodeprimidos. E aí vamos entrar na outra. Onde é que está o livre-arbítrio? Com que direito uma sociedade civil impõe que as pessoas velhas não podem ver os filhos, os miúdos não podem beijar os avós, não podem trocar reino nem cuspe entre si? Com que direito? Não têm esse direito. A obrigação de um Estado, de uma autoridade de saúde, seja ela qual for, é o que eu digo, é educar para a saúde, não é submeter o livre-arbítrio. Educar para a saúde. Expliquem porquê. Talvez depois desta explicação as pessoas percebam porque é que devem usar máscara se estão constipadas. Quando vão no autocarro ou quando vão trabalhar. Talvez as pessoas consigam perceber que se calhar quando estão com uma bruta carraspana se devem inibir de ir a restaurantes, por exemplo. Isto é que é educar para a saúde. Agora, vamos fazer aqui um paralelismo. Diabetes. Um diabético sabe que tem que comer fracionado, que tem que racionar os hidratos de carbono. Só que ele só faz isso se ele quiser. Cada um decide como quer viver e como quer morrer. Se eu me quiser enfrascar em fast food, a responsabilidade é minha. Dir-me-ão assim, pois, mas depois ficas doente e subcarregas o SNS. E os médicos existem para quê? Para tratar saudáveis? Vamos todos coartar o nosso prazer, a nossa vontade, a nossa asneira, a nossa liberdade, porque os médicos, coitadinhos, não podem ser sobrecarregados? Será que alguém já pensou, colegas meus inclusive, que estão a gozar connosco? Sobrecarregados. Os meus colegas da Medicina Geral e Familiar, é uma vergonha o que se está a passar. Com os stresses Covid, com o não sei o quê, uma série de papelada, de coisas burocráticas e informáticas que eles têm que preencher cada vez que há um positivo, é uma vergonha. Não têm tempo para ser médicos, aliás, já não tinham. Aliás, eu digo aqui desde que me puseram um computador na consulta em frente, um ecrã, eu ponho o computador de lado, eu quero ver os doentes. Eu tenho que ver os doentes. Há hábitos, há movimentos, há olhares que nos dizem mais do que o doente nos conta. E nós estamos treinados para saber isso. E a telemedicina não o substitui. E as consultas por telefone também não. E sim, meia culpa, eu faço consultas por telefone. Uma consulta de dor, a primeira consulta de primeira vez chega a demorar 1 hora. E depois as pessoas, ou porque têm dificuldades de mobilização, ou porque não têm dinheiro. Eu estou num sítio que é uma coisa mutualista. A consulta é barata para quem é sócio, são 5 euros. E para quem é privado são só 27. Não é ali que não é por aí que o gato vai às celas. Mas há pessoas que não têm 27 euros para dar uma consulta. E, portanto, eu tenho que fazer essa gestão. E eu faço a gestão com os meus doentes, que são reformados, que alguns têm uma reforma miserável. Mas quando há uma altura que digo, Dona Maria Luísa, por favor, tem que ir à consulta, eu tenho que ver que isso não está bem. Já não consigo ajustar mais as peças do puzzle no tabuleiro de damas dos fármacos que ela está a fazer sem olhar outra vez para ela. E sem conversar com ela. Ela precisa de mim. Ela precisa do meu toque. Ela precisa do meu olhar. Ela precisa que eu lhe incute a confiança. A medicina à distância gera desconfiança. Gera desmotivação. Porque há outra coisa que ainda está para ver, e ainda vamos estar para ver, que é a quantidade de bactérias resistentes que vão surgir, porque os doentes não estão, aqueles doentes, por exemplo, tuberculosos, as pessoas não têm a noção, há doentes tuberculosos em Portugal. A terapêutica para a tuberculose é tramada.
porque são múltiplos fármacos difíceis de tomar com imensos efeitos secundários. É fácil abandonar a terapêutica. Eu acredito, quase certeza, que houve doentes a abandonar a terapêutica. Porque as pessoas que não têm um timoneiro desmotivam-se. E um médico é um timoneiro no processo de tratamento e diagnóstico de um doente. Nós somos um timoneiro do barco. Temos medo. Tenho medo, sim. Tenho medo de me infectar. Tenho. Eu sou daquela geração, fresquinha, que foi o eclodir da SIDA. Eu licenciei-me em 91. Eu comecei a trabalhar em 92. Eram doentes no Curri Cabral, nas Infecto. Eram doentes com SIDA por todo o lado. E os doentes com SIDA, sim, a SIDA transmite-se por via sexual, sim, mas os doentes com SIDA, SIDA é a doença provocada pelo vírus da imunodeficiência humana, os doentes com SIDA têm infecções oportunistas respiratórias. Coisas esquisitas. E eu tinha que me proteger, tinha medo, e só andava com uma mascarinha. E piquei-me uma vez, e tive que fazer retrovirais. E andava assim, aflita, a achar que... Mas é assim. É um risco que eu aceitei correr. Ou então não tinha ido para a medicina. E em relação ao resto, as pessoas têm que ser informadas dos riscos que correm e decidir que risco é que querem correr. São os avós que têm que decidir se querem ver ou não os netos. É a família que tem que decidir quer ir ou não ao lar. E o lar só tem a obrigação de preparar e criar as circunstâncias ideais para aquele ter visitas. Não há razão nenhuma para pôr os velhos fechados, votados ao abandono, impossibilitados de sair, de passear, de fazer o passeio higiênico. Não há razão nenhuma. Nem clínica, nem epidemiológica, nem epidémica, nem de índole nenhuma. E muito menos humanitária. O que se está a fazer é uma maldade. E quem continuar conivente com isto está a cometer um crime. Onde é que está o humanismo das pessoas? Onde é que está a empatia das pessoas? Eu vou terminar com a definição das poucas coisas que, de jeito, não é, que dimanaram alguma vez da OMS. Assim como dimanou da ONU a Declaração dos Direitos Humanos, assim dimanou da OMS a definição de saúde. Saúde é não só, ou seja, saúde é um completo bem-estar físico, mental, social e não só a ausência de afecção ou doença. Estão preocupados com o Covid? O Covid é o menor dos nossos problemas. O vírus já está endémico. A infecção já passou pelos mais vulneráveis, já infectou-os a seguir, está agora a infectar os mais novos, já fez o seu papel. Ele quer é sobreviver, vai entrar na carteira dos riscos vírus sazonais e bactérias, vai provocar as pneumonias atípicas juntamente com eles. E eu quero saber qual vai ser a face, porque vão aparecer pneumonias atípicas, porque aquela imagem que é assustadora, radiológica, da pneumonia à Covid, não é, como se diz em medicina, patognomónica, não é exclusiva da Covid. Aparece noutras pneumonias virais. E existem outras pneumonias atípicas igualmente assustadoras. E eu quero saber qual vai ser a justificação de quem defende este tipo de medidas draconianas quando aparecerem essas ditas pneumonias e doentes ventilados, porque vão aparecer, e isto vai aumentar, e eles não os puderem atribuir a Covid. Porque por muitos testes que façam, a dada altura dá negativo, porque há outros vírus. Portanto, a mensagem que eu queria passar é: as pessoas tenham consciência que não é o Estado que vos define o risco que vocês querem correr. Nós é que definimos o risco que queremos correr. Claro que se a pessoa tiver respeito por si, porque o nosso corpo é um templo, e se a pessoa tiver amor aos seus, pensa, eu não os vou privar nem da minha presença, nem vou ser um fardo. E, portanto, deixa lá cuidar de mim. Deixa-me lá tomar os comprimidos certinhos, deixa-me lá não ter uma infecção oportunista, deixa-me lá cuidar de mim. Mas isso é com essa pessoa. A única coisa que o Estado e os médicos e quem está envolvido nisto tem a obrigação é de informar e educar, não de infantilizar.
Doutora, não sei o que diga. Estou um bocado a bater mal. Estou muito feliz de ter feito esta sua intervenção de uma forma tão frontal e descontraída. Não tão descontraída, mas pelo menos transparente. Que é isto que nós necessitamos dos médicos, uma forma transparente e clara de explicar aos cidadãos o que é, na realidade, a verdade. E aquilo que nós temos sentido, eu sinto isto, não sei, tem a ver com a minha personalidade também, é exatamente aquilo que acabou de dizer. Nós estamos a preparar um estado de acéfalos através do medo. Isto é a minha conclusão que eu tiro de tudo o que está a acontecer. Uma sociedade em que pessoas já nem são permitidas pensar, eles não podem pensar, eles têm que papaguear o que uma elite autoritária nos está a obrigar enfim, a sentir e a seguir. E sem dúvida alguma que ao fazerem isto vão criando com este ambiente uma sociedade totalitária nela própria. Ela própria passa a ser totalitária. Pidesca. Pidesca, exatamente. É o indivíduo que me vê com a máscara abaixo do nariz e ele nem sequer alguma vez pensou que se calhar eu nem sequer posso usar máscara. Eu tenho inclusivamente declarações médicas a dizer que eu não posso usar máscara, mas ele imediatamente embirra comigo, ou seja, eu em lugar de andar sem máscara porque não posso andar de máscara, até faço um esforço para as pessoas também se sentirem, porque sei que há uma infantilização, como disse, da sociedade, e as pessoas depois nem raciocinam e por isso simplesmente reagem. E até para proteger um pouco este ambiente social, eu até faço algum esforço, mas depois temos estas situações que nós vamos vivenciando de pessoas, eu vejo inclusivamente no meu serviço pessoas com barba, tipo barba muçulmana, eles não são muçulmanos, uma barba muçulmana com máscara metida. Isto faz uma confusão enorme. Não serve de nada. Eu vejo indivíduos de mota, com máscara metida. Ontem, no meu passeio higiênico diário de 5 km, que eu faço todos os dias, passa-me um indivíduo de mota com uma máscara na cara. Eu vejo pessoas em carros, em viaturas, sozinhos, de máscara. Eu vejo as coisas mais doidas. Mas o que é mais pungente, o que é mais, para mim, é ver a juventude. Eu quando vejo malta nova a portar-se mal, fico feliz. Ainda bem que ainda há jovens normais. Faz parte. Faz parte. Aquilo que disse há bocadinho. Do crescimento, do amadurecimento, faz parte. Aquilo que disse relativamente àquilo que vai acontecer. Eu nunca tinha pensado nisto. Você trouxe aqui uma ideia que eu nem sequer me tinha passado pela cabeça. E eu vou repeti-la, para ver se eu percebi bem. O facto de estarmos a permitir este comportamento social que para os filhos é o exemplo daquilo que eles devem fazer na sua vida, vai ter como resultado daqui a alguns anos que nós, quando formos velhinhos, vamos ser tratados, vamos receber de volta esta má educação que nós permitimos que os nossos filhos tivessem pela nossa ação irracional. Eles vão ser intolerantes, eles vão provavelmente ignorar-nos, já acontece agora, os velhos estarem perfeitamente abandonados nos lares, eles nem se lembram, os familiares nem se lembram que foram tratados por eles, foram ajudados por eles, por isso simplesmente os abandonam nos lares. O que é que vai acontecer à sociedade daqui a 10, 20, 30 anos? Até que o problema aqui é que os familiares, muitos deles nem os querem abandonar nos lares, não os deixam sequer ir vê-los. Sim, mas isso... É isto que eu acho que é uma coisa extraordinária. Essa escolha tem que ser do cidadão. E as instituições que têm pessoas institucionalizadas, e quem fala dos lares, fala das prisões, fala das instituições psiquiátricas, porque mesmo o maluquinho tem afetos. E aquela visita regular faz bem, é terapêutica. O que é que estamos a fazer? Exatamente. Isto é de uma desumanidade absoluta. Portanto, isto é uma coisa absoluta. É uma coisa, quer dizer, não tem classificação. É claro que nós estamos, de facto, num período de transição e a única coisa que eu desculpo, entre aspas, é porque eu sei que a forma como isto é transmitido e continua. Olha, um exemplo claro, aqui há 2, 3 dias, eu até pus aqui os números porque eu até fiquei irritada. Estão aqui.
Aqui há 2 ou 3 dias eu ouvi dizer assim, eu estava num restaurante com a televisão no Galeto, posso dizer, com a televisão à frente. Então dizia assim, os números já não eram tão maus desde abril. Eu fui buscar os números. Então, ok. Tinham 3 óbitos nesse dia, foi ontem. Em abril tinham sido 470. Os números não eram tão maus desde abril. Mas eles continuam a dar números absolutos, a descontextualizar tudo. Porquê é que eles não explicaram às pessoas que aquele caos que se via em Brescia com as carrinhas militares e os caixões é porque eles decidiram, não sei porquê, não é? Pronto, agora toda a gente é autoridade em saúde, até os presidentes da Câmara. E, portanto, o que é que eles decidiram? Decidiram centralizar tudo num crematório, ou em 2. Agora imaginem vocês que se nós aqui em Portugal centralizássemos tudo no Alto de São João, na região de Lisboa, o que é que acontecia? Claro que haviam caixões à porta, claro que só mesmo carrinhas militares é que podiam transportar os mortos todos. Isto não é dito. Então, e porquê é que foi aquele caos em alguns hospitais e outros hospitais não tiveram nada disso? Se for aqui ao lado da Espanha, Madrid teve um caos, mas o resto de Espanha não aconteceu nada. E Madrid teve o caos em La Paz. E teve em muito poucos outros lugares. Porque eles centralizaram tudo num hospital. Isso tem que ser dito. E depois tem que se fazer como por isso é que eu digo, quando se instrumentalizou a ciência e se perdeu a transparência, perdeu-se a capacidade de ser humilde e dizer, pá, nós demos este passo, mas agora percebemos que por esta razão e por esta podemos voltar atrás, não tenham medo. Se tivessem feito isto no início de abril, que foi quando o RT começou a baixar, e desde aí se tem mantido sempre, não sou eu que digo, está na DGS, entre 1.7, 1.19, 1.18, 0.7, 0.85, 0.96, não passa disto. A curva do RT tem o pico coincidente com o fecho das escolas e depois baixa. Eu não tenho aqui nenhuma. Doutora, eu penso que sei o que é o RT, mas nem todas as pessoas sabem. Sim, O RT é o índice repetitivo, ou seja, é um índice que se calcula em função dos números de infectados que se tem, não é? E que nos dá uma ideia de uma pessoa infecta quantos? Ok? Nós chegámos a ter índices repetitivos de quase 5. Portanto, uma pessoa infectava 5. Nós estamos a um nível de 1 para 1 e isto agora levava-nos para outra coisa que eu acho que já não deve haver tempo e também não vale muito a pena, tá? Porque eu já publiquei inclusive sobre isso, tá? A minha opinião e aquilo a minha visão do assunto está publicada no Observador. Mas, que é os testes RT. E agora resta saber se todos os testes RT-PCR positivos são casos. Quando isso não se traduz nem em doença, nem em internamentos, nem em críticos, nem em mortes. Que é outra coisa que as pessoas têm que começar a pensar. E eu volto aqui, repito aquilo que o Gabriel Branco já disse, nós temos que olhar para a mortalidade bruta e para os números de mortalidade, se queremos fazer Covid. Uma morte é igual a uma morte. Uma gripe não é igual a uma gripe. Nem na Covid-19. Aliás, a panóplia de quadros clínicos é imensa, não é? Uns têm diarreia, outros não têm, uns têm racha, outros não têm. A maior prevalência é de tosse e febre, mas nem todos têm tosse, nem todos têm febre. Portanto, nós não podemos comparar o incomparável. E por isso a mortalidade é um dado importante. E os críticos também é. Porque dá-nos uma ideia da virulência de uma forma empírica, mas dá. Não é? Por isso é que nós já tivemos quase 300 pessoas internadas em unidades e agora não temos à volta de 50, salvo erro. Não quero mentir, mas acho que sim. Portanto, significa que o vírus, aquilo que anda a circular, está menos virulento, está mais adaptado. É o que isto quer dizer. Ninguém está a dizer que não existe nada, existe. Ninguém está a dizer para a gente se baldar, ninguém está a dizer nada disso, mas que não há justificação para nos coartarem a liberdade, para ficarmos enquistados em casa, sem viver, a comprometer a nossa economia, a nossa socialização, o nosso bem-estar, a nossa felicidade e, por consequente, a nossa saúde física e mental,
por causa disto. Não se justifica. E há de haver um dia que alguém vai perder a face porque vai perceber que as consequências disto ainda não se viram. As moratórias só acabam em março. Há pessoas que ainda não tomaram consciência disto. O que é isto das moratórias, doutora? Um pedido especial para não se pagar aos bancos os empréstimos. Ok, certo. É um pedido de adiamento e depois a pessoa volta a pagá-los com uma taxa, um extra por cada mês, até por fazer aquilo que ficou em dívida para trás. Pronto. Isso foi uma medida que o governo tomou para obviar a este período de paragem, não é? Mas isso vai acabar porque os bancos não se vão aguentar, como é óbvio. E depois, se não há dinheiro para pagar impostos, como é que o Estado vai pagar os ordenados e as pensões? Ninguém pensou nisto. Só se pode dar ao luxo de ficar em casa quem é rico ou quem tem rendimentos. Qualquer coisa ao luar. E mesmo assim é preciso que quem lhe pague os rendimentos tenha dinheiro para lhe pagar. Isto é um dominó que nos afeta a todos. E esse pensamento não existe. Existe um pensamento egocêntrico e um mito do risco zero. E depois acenam com uma cenoura chamada vacina, que eu não tenho uma bola de cristal, mas eu estou em crer que não vai haver vacina nenhuma, porque o vírus vai em si diluir-se na natureza. Já está a acontecer, por isso é que eles estão com dificuldade em conseguir fazer seja o que for. E agora já vai a OMS dizer que afinal só será talvez em 2022. Então vai-se manter as pessoas neste banho-maria até 2022? Confina, desconfina, mas então vamos todos passar fome? Vamos todos ensandecer? Vamos todos odiar-nos uns aos outros? Apontar o dedo uns aos outros? Uns capitalizarem pela queixa que fazem dos outros? Isto não pode ser. Isto é uma sociedade que está em tensão e gravemente doente. Já está gravemente doente. Gravemente doente. E é por isso é que eu aqui estou. Pode ser que a mensagem passe. Não há razões políticas, não tem qualquer tipo de postura conspirativa, embora eu acho que existam personagens que parecem saídas de uma história do Batman, nesta cena toda. Não tem nada a ver com isso e não tem a ver com negacionismo, porque eu sou médica, ando lá e sei o que é que vejo. Agora, que isto tudo está errado, está. Não se baniu o açúcar, porque toda a gente... É que o que está a pedir às pessoas é que toda a gente se sacrifique porque há um que é frágil. Sacrifica-se o frágil, desgraçado, fica isolado, fechado, qualquer coisa, não é? E depois sacrificam-se os outros todos por causa dos frágeis. Não se deixa trabalhar as pessoas, Porque é que estes horários, isto é uma coisa disparatada, mas o vírus só ataca das 23 às 9 da manhã. Depois entre as 9 e as 23 não ataca, mas isto é um disparate. Não faz sentido nenhum. Deixem as pessoas à vontade, deixem as pessoas escolher. Informem, instruam e deixem as pessoas escolher os riscos que querem correr. Porque, objetivamente, nunca se baniu o açúcar por causa dos diabéticos. Nunca se baniu o sal por causa dos hipertensos. Morre montes de gente com acidentes de viação, não é por isso que não deixa de haver carros. Então, mas o que é isto? Agora tiram-nos a liberdade? Coartam-nos o livre-arbítrio, porque há pessoas frágeis que podem ficar doentes, há sempre pessoas frágeis que podem ficar doentes, há sempre pessoas que podem morrer, todos nós podemos morrer. Viver é um maravilhoso risco, que merece a pena ser vivido. E por isso eu aqui estou. Pode ser que a mensagem passe a alguém que ainda está com dúvidas. Doutora, olha, eu acabei de registrar aqui uma frase que eu nunca tinha ouvido. Viver é um maravilhoso risco. É verdade, viver é um maravilhoso risco. Doutora, eu já não sei que perguntas lhe hei de fazer. Eu, neste momento, para mim, isto não é uma entrevista, isto é uma declaração expressa, emocional, daquilo que vai na alma, muito provavelmente, de muito cidadão, mas sobretudo eu penso que a esse nível se torna ainda mais
difícil de conter, sobretudo dos conhecedores científicos da malta, como vocês, cientistas, virologistas, epidemiologistas, médicos, que sabem o que está a acontecer. E, portanto, eu acredito que cada vez mais essa revolta que vos está dentro, que vos queima o âmago do vosso ser, tem que sair cá para fora. E eu acredito, quero crer, que a doutora Margarida não vai ser a única pessoa que vai ter esta, eu não sei se direi coragem, ou pelo menos esta oportunidade na vida de uma vez por todas, deixar bem claro que a forma como nós somos tratados em algumas alturas da nossa sociedade são perfeitamente irracionais, e de uma vez por todas temos que alterar a sociedade. Isto já é a minha opinião, temos que alterar a sociedade de forma a não permitirmos que este resultado desta má preparação, esta má estruturação da sociedade se mantenha. Não podemos permitir que isto volte a acontecer, e basicamente temos que acabar com o que está a acontecer neste momento. Doutora, só lhe vou fazer uma pergunta, que eu acho que é uma daquelas perguntas, ou uma daquelas agressões que muitas vezes nós recebemos. Eu gostava de ver nas suas palavras como é que encara isto, que é: mas olha lá, tu não usas máscara porque não podes usar máscara, mas tu deves usar máscara não é por causa de ti, é para protegeres as outras pessoas. As máscaras protegem, quando eu uso máscara, eu estou a proteger as outras pessoas. Se estiver doente, poderá estar, ou seja, se estiver a espirrar, mesmo que seja por uma alergia. Se eu não estiver doente, eles dizem... Se estiver com tosse, não é um ataque pontual de tosse, que a pessoa se engasga com qualquer coisa e pronto, tosse para um lenço, para a mão, porque a mão lava-se, não é? Porque a gente tosse para o cotovelo, está lá a roupa, agora não porque é verão, mas depois fica no cotovelo, isso é uma grande porcaria. Essa também do cotovelo é outra coisa que eu acho uma coisa transcendente. Toda a vida se tossiu, a pessoa ou tapa a boca com a mão e lava a mão a seguir, não é? Ou então usa um lenço. Isso são coisas pontuais. Mas se uma pessoa está de facto com um ataque de tosse, uma tosse irritativa, não tem que ser produtiva, uma tosse irritativa, que acontece tantas vezes nas infecções respiratórias sazonais. A tosse irritativa é aquela tosse que a gente está, quando estamos constipados, que é horrível, essa tosse é horrível, pronto, que não sai nada, e a pessoa sente que está toda entupida, mas só tem aquela tosse e não sai nada. Essa pessoa tem que usar máscara, naquelas circunstâncias que eu disse, se anda de transportes públicos, ou se, por exemplo, trabalha num ambiente que tem vários colegas, aqueles open space, por cortesia. Mas Isso é uma questão de educação. É interessante ter trazido a tosse, porque eu conheço pessoas, nomeadamente a minha mãe, que tem uma tosse nervosa. Ela está sistematicamente a tossir, é uma tosse nervosa. E agora a situação é esta: damos uma informação destas, à população, e para você, uma vez que eles virem uma pessoa... Mas eles já fazem isso, as pessoas já fazem isso, que a pessoa tosse, toda a gente olha. Exatamente, portanto... Não, a pessoa pode tossir, vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é aquilo que eu estou a tentar dizer a diferença. Uma coisa é, inclusive às vezes os doentes com patologia cardíaca também têm a chamada tosse cardíaca. Têm uma tosse que se gera por insuficiência cardíaca. E às vezes têm, por exemplo, depois de fazerem uma caminhada, não é? Como têm uma reserva funcional baixa, há uma altura que podem fazer... Mas isso, não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar quem está com aquela tosse da constipação, que é aquela tosse super irritativa que às vezes nem nos deixa dormir de noite. Não é? Que a pessoa tosse toda a noite. Essa tosse, a gente sabe quando está constipado ou não está constipado, quando está engripado ou não está engripado. Por isso é nesse sentido que eu quero dizer. Quem está constipado ou engripado ou está com uma bruta crise de alergia, as pessoas conhecem-se, não é? E que tem crises esternutatórias, ou seja, espirra 3, 4, 5 vezes seguidas numa hora, não é? Essa pessoa, se estiver num sítio fechado e se não, pelo menos transitoriamente, pode usar a máscara no transporte público. Por cortesia. Pronto, mas é importante que... E porque, de alguma maneira, aí sim contribui para a diminuição do contágio. Porque na tosse... era aquilo que há bocado estava a dizer, a tosse, como é gerada mais profundamente na árvore respiratória, é mais passível de as gotículas que dimanam da tosse serem mais pequeninas e, portanto, mais passíveis de nubilização, de
criar aerossol. E, portanto, essas sim podem se dissipar mais longe. Não são como as gotas de saliva que ficam depositadas onde estão. Portanto, ou seja, é importante, aquilo que a doutora disse antes encaixa-se no que estamos a falar agora, que exatamente. é importante que as autoridades eduquem. Exatamente. Isto porque, reparem, eu como cidadão amedrontado com toda esta crise e ambiente de pânico que está a ser criado, é compreensível que eu, se estiver ao lado de uma pessoa que esteja a tossir, fique com medo. É natural. Só que, se todos nós formos educados, nós vamos perceber que mesmo que uma pessoa esteja a tossir ao meu lado, ela pode nem sequer estar a tossir porque está Alfredo, constipada. E eu o outro dia, eu vou-lhe contar esta. Força. Eu outro dia estava a trabalhar e tive um ataque de tosse. Estava de máscara, mas tive um ataque de tosse. Porque me engasguei. Quando a gente se engasga com a saliva. E era logo, o meu colega diz, olha o Covid, vai-te embora, na brincadeira. Portanto, e nós estamos num ambiente. Esse pensamento, só que isto é um pensamento de uma laracha a brincar, que redunda de uma coisa que está mais para lá, está lá mais para trás no subconsciente de todos nós. Eu inclusive. Porque eu antes de ser médica sou uma mulher como as outras. Sou uma pessoa como as outras. Também tenho medo, também tenho suspeição, também tenho simpatias e antipatias. Também tenho preconceitos, toda a gente tem. Mas isso não nos dá a autoridade, não nos dá o direito... O julgar. De irmos embirrar com o do lado só porque... Não, e de sermos polícias e moralistas, é tal moralização culpabilizante. Exatamente. Que não tem nada a ver com ser civilizado. Ela não está com Covid, ela tosse porque é uma tosse nervosa. Exatamente. Portanto, as pessoas têm que ter consciência que... E o próprio... As pessoas sabem. Nós temos que ter um bocadinho de confiança nos nossos concidadãos. Mas isso requer educação. E essa educação não está a ser feita. Isso é que não está a ser feito. Porque toda a gente sabe quando é que está doente e não está doente. Todos nós. Desde o mais diferenciado à pessoa mais básica do planeta. Toda a gente sabe. Até o meu cão sabe quando é que está doente. Há uma frase na área do desenvolvimento pessoal que eu penso que se adapta perfeitamente aqui, que é: nós não podemos obrigar ninguém a mudar, as pessoas é que se podem obrigar a elas próprias. E quando nós quando nós tentamos impor uma mudança num ser humano, há imediatamente uma resistência e as pessoas não vão mudar. Ou não. Normalmente... Ou não. Porque depois há aquelas pessoas que precisam que no fundo, em termos pessoais, nunca se emanciparam. E, portanto, precisam sempre daquela figura paternal. E submetem-se. Não é? Mas depois, como essa submissão é antinatural, redunda inevitavelmente naquilo que a gente assiste. É autoritarismo. A revolta transmuta-se em autoritarismo, em quase atitudes persecutórias, porque aquele medo, aquela angústia, aquela submissão não está resolvida. E como não há a coragem para se emanciparem, canalizam isso, eu não sou psicóloga, mas é a minha análise, canalizam isso nos outros, naqueles que eles no fundo aspiram a ser iguais. Quando nem sequer sabem nada do que é que está ali, as pessoas não sabem nada da vida de ninguém. E nós temos que ter essa bondade e essa humildade. A gente não sabe nada da vida dos outros. Tem piada, há também uma frase interessante norte-americana que diz que nunca faça juízos de valor sobre ninguém antes, isto é um ditado índio, antes de calçares por 3 dias os seus mocassins. Exatamente. Doutora, eu ficava aqui o resto do dia, palavra de honra, e acho que as pessoas também, temos 600 pessoas neste momento a assistir em direto. Estas 600 pessoas vão nitidamente transformar-se em muitas dezenas de milhares, porque as pessoas não estão todas disponíveis aqui à minha espera ou à nossa espera, mas vão-se de certeza multiplicar em dezenas de milhares.
Eu quero lhe agradecer a sua presença. O seu discurso é não só esclarecedor, mas inspirador. E nós precisamos de mais pessoas que nos inspirem com um discurso que nos toque o coração. E a doutora, quando fala, vai-nos diretamente ao coração. E se nós tivéssemos dirigentes políticos, se nós tivéssemos elites que soubessem tocar o nosso coração com essa atitude cândida, transparente, leal, honesta, que emana das suas palavras, do seu discurso, nós tínhamos uma sociedade totalmente diferente. Por isso eu quero lhe agradecer a sua presença aqui. Sei que vamos continuar esta nossa saga nos Médicos pela Verdade de Portugal. E já agora, como finalização da nossa conversa de amigos, permitia-me, se calhar, pedir-lhe o favor de dizer, em relação aos Médicos pela Verdade de Portugal, qual é a missão que está a seguir este grupo e, enfim, de que forma é que considera que este grupo pode fazer a diferença no bem-estar da sociedade portuguesa? Eu penso, no fundo, aquilo que nos move é de facto a desinstrumentalização da ciência, o direito ao contraditório, que essa voz nunca foi dada, ou foi muito, muito silenciada, para que pelo menos a dúvida se instale nas pessoas de uma maneira positiva. Não é a dúvida, então mas eles agora disseram isto, amanhã não, nós estamos a dizer isto e explicamos porque é que estamos a dizer isto. Por isso é que nós dizemos que é pela ciência, porque a nosso objetivo é justificar, fundamentar tudo aquilo que afirmamos. Se bem que, também em ciência, que quem defende uma hipótese, portanto, a maioria é que tem o ónus da prova. Eles é que têm que provar que estão certos, não somos nós. Mas tudo bem, a gente demonstra, já demonstramos, há RCTs que demonstram aquilo que nós afirmamos. Depois há uma parte que tem a ver com a nossa vivência. E essa ninguém pode dizer que é verdade ou que é mentira. É a nossa vivência. É a nossa emoção e é a nossa experiência. Depois há uma coisa que em medicina existe, que é uma sabedoria que vem da prática. Aliada à ciência, um médico, por isso é que há quem diga, sem falsa, modéstia à parte, que ser médico é uma arte. Porque não basta a ciência. Há mais qualquer coisa. Há qualquer coisa que se lê no outro. Há um senso, o chamado senso clínico, que geralmente já existe e que depois se vai aguçando ao longo do tempo e com a prática clínica. Depois nós queremos dizer e passar a mensagem que os médicos são sim corajosos. E queremos, com esta nossa atitude, que se revertam uma série de coisas, que se reabilite a atividade normal e regular do Serviço Nacional de Saúde. Que se for, a telemedicina já existia, as telechamadas já existiam, mas que elas sejam praticadas com critério e não sejam a exceção e não a regra. Os doentes precisam de ver um médico, até para aderirem às terapêuticas, até para perceberem o que está a passar com eles. Não se podem mais adiar tratamentos, não se pode adiar mais consultas, não pode mais. E há outra coisa que me parte o coração, que é porem as pessoas na rua, à espera na rua, o inverno está à porta. Se as pessoas estiverem com máscara na sala de espera, não há problema nenhum. E outra coisa que me angustia é as escolas, ir a nós nos angustia, nós iremos publicar com devidamente fundamentada a nossa posição em relação às medidas para as escolas. Até sou eu que estou a escrever e, portanto, eu julgo que eu ainda até ao final do dia de hoje consigo ter isso pronto. Quero também transmitir que tudo aquilo que é publicado, ao contrário daquilo que a namorei a dizer,
no fundo, dentro do nosso núcleo peer-reviewed, ou seja, tem o aval de todos, não há coisas de autor, nós somos um corpo, somos um, e pronto, é esse o nosso objetivo, é repor a verdade, desinstrumentalizar a ciência, devolver às pessoas o seu livre-arbítrio, ensiná-las a escolher da melhor maneira, educar para a saúde e reabilitar a atividade regular do Serviço Nacional de Saúde. Eu julgo que resumi tudo. Os meus colegas e companheiros, que me desculpem se me falhou alguma coisa. Todavia está no nosso site, o manifesto espelha bem qual é o nosso moto e a nossa motivação. O vosso site que é www.medicospelaverdade.portugal.com. Todas as pessoas que neste momento estão envolvidas no grupo Médicos pela Verdade Portugal estão lá bem identificadas, com fotografia, com número da ordem ou cédula profissional, tudo. Portanto, não há quaisquer dúvidas de que as pessoas que estão associadas a este grupo são médicos e, portanto, baseiam-se na área científica, não querem cá saber de políticas. Doutora, mais uma vez muito obrigado. Eu espero que todas as pessoas que têm estado aqui estas 2 horas, Que horror. não era? Estas 2 horas tenham tirado... Assim ninguém vai ver, pronto. Não, o importante é que elas tenham visto agora e vão fazer depois a partilha, e já fizeram a partilha para os seus amigos, porque há coisas que não se dizem em 5 minutos nem em 10 minutos. Há coisas que precisam até de muito mais horas. E eu diria que a primeira entrevista, ou a primeira intervenção de um dos membros dos Médicos pela Verdade de Portugal, que foi o Dr. Gabriel Branco, esclareceu muito a muitos cidadãos. Com esse esclarecimento ele abriu uma porta para as pessoas começarem verdadeiramente a procurar. Eu penso que esta sua intervenção destas 2 horas ajuda não só nesse esclarecimento ao nível científico, porque o Dr. Gabriel Branco, aquilo parece uma máquina a despejar ciência, portanto é preciso ter alguma contenção nos conhecimentos que o doutor consegue deitar cá para fora, e conseguimos fazê-lo, penso eu, que com a minha atitude brincalhona conseguimos fazer entender os cidadãos como, enfim, das coisas que eram necessárias ser entendidas, mas agora vimos a outra parte nesta entrevista, que eu penso que é um outro marco. Tivemos um marco do Dr. Gabriel Branco, temos neste momento um novo marco, que é o marco emocional, que é o marco de se saber que os médicos não são máquinas científicas. Eles têm um coração, eles têm família, eles têm amigos, eles pensam, eles amam, eles odeiam, eles tudo. Somos todos iguais em termos humanos, e esta sua veia muito humana, muito emocional que trouxe a este fórum e, sobretudo, aos Médicos pela Verdade de Portugal, demonstra aos cidadãos não só que vocês existem mesmo e que são mesmo médicos, porque houve aqui determinados termos técnicos que lançou decorrente da sua área profissional, que eu nem sequer parei, nem quis estar a interrompê-la, até porque eu sei que há médicos que neste momento estão a ver. E esses médicos, a única coisa que eu gostava de lhes pedir era: ajudem os Médicos pela Verdade de Portugal, porque ao ajudar os Médicos pela Verdade de Portugal estão a ajudar-se a vocês próprios, estão a ajudar os vossos amigos, estão a ajudar os vossos parentes, os vossos filhos, os vossos pais, estão a ajudar a sociedade. E daqui a uns anos, vocês, independentemente daquilo que possa vir a acontecer com cada um de nós que estamos envolvidos neste projeto, vocês vão se sentir orgulhosos daquilo que fizeram, vão ter orgulho em vocês próprios. E há coisas que nós levamos, há muito poucas coisas que nós levamos desta vida, e uma delas é exatamente é a satisfação, a realização pessoal de saber que fizemos o melhor e que demos a cara quando a sociedade precisou, fizemos aquilo que era necessário fazer, sem medo de represálias de um Estado totalitário, que é o que nós neste momento estamos a viver. Portanto, doutora, muito obrigado pela sua intervenção, um abraço a todos vocês, se calhar permitir-lhe, entre aspas, que eu aqui não permito nada, é só por uma questão de controle de tempo, para as pessoas também terem as suas vidas. Num minuto, dê a sua última mensagem e vamos dizer o adeus a todas as pessoas, doutora. Boa tarde. Já é boa tarde, não é?
2 horas é boa tarde. Meio-dia e 20. Muito obrigada pelo vosso tempo. Espero não os ter maçado. E não se esqueçam que esclarecer não é submeter e que educar não é infantilizar. Tenho dito. E eu diria também, para terminar, que lembrem-se também que emigrar não é esquecer. Até o próximo vídeo.